Vamos ao som? Livro do profeta Obadias. A gente vai lendo os versículos assim que a gente vai expor. Pô, imagina então você está lendo o livro do profeta Obadias, você nunca nem ouviu falar desse nome. Você, na verdade, nunca nem leu esse livro, talvez. Quem é Obadias? Mas, irmãos, aqui está um livro do profeta importante. Eu quero que você grave o que eu vou falar agora, para você entender esse livro. Combinados? Você vai lembrar de Jacó e Esaú. Você lembrar desses dois homens. E você vai lembrar de dois povos. Esaú representa os Edonitas. E Jerusalém, Judá, Sião, são sinônimos, tá? Jerusalém, Judá e Sião são sinônimos. Quando você vê isso na Bíblia, você vai ver que eles são semelhantes. Você vai lembrar de Jacó, ok? Então falou em Israel, falou em Jerusalém, falou em Sião, nós estamos falando de Jacó. Falou nos Edonitas, nós vamos lembrar de Esaú. E aqui o profeta Obadias nada mais está exortando a nação, o povo de Edom, os Edonitas, povo do Esaú, e eles viraram-se contra o seu irmão, Jacó, Israel, Jerusalém, Judá. Entenderam? É isso, você já sabe tudo sobre o profeta Obadias. Vamos começar então? A gente não sabe quem é o profeta Obadias de fato. A Bíblia só fala Obadias, servo do Senhor. É isso que a Bíblia diz. E ele começa exatamente isso. Assim diz o Senhor, versículo 1, visão de Obadias. E a gente não sabe nada mais do que isso desse profeta. Esse profeta tem um nome comum no Antigo Testamento. Obadias era como Rafael nos dias de hoje. Rafael, Samuel, nomes comuns. E o nome de Obadias aparece mais de 20 vezes no Antigo Testamento. E a gente não sabe nada a respeito do profeta em si, Obadias, porque esse nome é citado várias vezes no Antigo Testamento. Existem Obadias em 1 Crônica, se eu não me engano. E o fato é, meus irmãos, que esse livro, ele é o menor livro do Antigo Testamento. Ele só tem 21 versículos. Isso não significa que ele não é importante, que ele é menos importante porque ele é menor. Há lições grandiosas contidas aqui que elas precisam ser exploradas. A gente precisa ser alertado para as coisas que vão aqui. E como eu falei de dois povos, eu falei de Jacó e Esaú, vai ter a ver com brigas familiares antigas. Vai ter a ver com dois povos que estão em rixa há mais de 2000 anos. Nós vamos falar de questões familiares aqui, de Isaac e de Rebeca, que não foram solucionadas, que foram levando ao longo dos anos. E Deus vai trazer juízo por causa da atitude de Edom, por causa da atitude do pessoal lá do Esaú contra o povo de Israel. E a gente não pode entender esse livro sem a gente olhar exatamente para esse retrovisor, para esse passado que eu acabei de falar. E a chave, então, interpretativa desse texto é esse relacionamento familiar, Esaú e Jacó. Então, meus irmãos, essa inimizade é muito antiga entre os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó. Bom, e quem era esse profeta? De fato, a gente não sabe muita coisa, a gente só sabe o significado desse nome, que significa servo do Senhor. E eu falei para vocês que ele ocorre, esse nome, mais de 20 vezes no Antigo Testamento. E sabe, irmãos, mesmo que a gente não saiba muito sobre esse profeta, uma coisa a gente tem que saber. É muito importante que tudo sugere que ele está escrevendo isso em Jerusalém e que ele é de Sião, que ele é do povo de Judá. E, naturalmente, então, ele faz parte do reinado do sul. Basicamente isso. Mas como é que Obadias está escrevendo esse livro? O que tem a ver a circunstância que ele está passando lá? O que levou o profeta Obadias a escrever esse livro? O que estava circulando lá, as informações por volta dele? Bom, as referências históricas não têm uma sequência muito exata, então não dá para a gente falar tanto. Mas o fato é que ele está em Jerusalém, mais ou menos, tá, irmãos? Isso é bem mais ou menos porque a gente não tem muita informação. Entre 850 e 400 anos de Cristo. Então, entre o ano 850, é bom lembrar que quanto maior o número, mais distante eu estou de Jesus, não é? Se fosse o ano 1000, mais longe eu estou de Jesus. Ano 1500, mais longe eu estou de Jesus.
Então ele está entre 850 e 400. Quer dizer que quando eu vou diminuindo esses números, mais perto eu estou do nascimento de Cristo, né? 400, 300, 250, eu estou aproximando pertinho de Jesus. Por quê? Quando Jesus nasce, o tempo é zerado. Aí começa ano 1, 2, 3, hoje nós estamos no ano de 2022. Então aqui ele está entre 850 e 400. E esse livro, meus irmãos, é muito provável que foi escrito depois que Jerusalém cai, depois que há a queda de Jerusalém, os babilônios vão lá e tomam Jerusalém, e antes da queda da cidade de Edom, do povo edomita. Está entre então a queda de Jerusalém e antes da queda do povo de Edom, exatamente porque é uma mensagem futura. Então, lembre-se dessa mensagem principal. De um lado, nós temos o povo edomita, Esaú, descendente de Esaú. De um lado, Jacó, povo de Deus. E ele termina esse livro exatamente com a promessa de que ele vai fazer justiça e vai estabelecer um reinado sobre toda a terra. Essa é a mensagem final. Nós não vamos ler ela hoje, então vamos deixar para o próximo culto. Então, irmãos, vamos começar então. A primeira parte, então, nós vamos ter esse livro do verso 1 ao verso 14, que é o que a gente vai ver hoje. Domingo que vem, nós vamos concluir o livro do verso 15 ao verso 21. Ele só tem esses 21 versículos, nada mais. E nessa primeira metade, o profeta está falando com o povo de Edom. Ó, Edom, eu estou te alertando. Edom, você vai lembrar dos descendentes de Esaú. E ele está tratando com esse povo, porque esse povo está insistindo em maltratar o povo de Judá. Esse povo está insistindo em maltratar o povo de Israel, os descendentes lá do Jacó. Então, exatamente porque ele está dando esse alerta, nós vamos ver esse alerta hoje, do verso 1 ao verso 14. E que Deus vai julgar essa nação porque eles estão fazendo mal para o povo de Deus. Bom, nessa segunda metade, então, que o profeta vai se dirigir ao povo de Jerusalém, ele vai dar uma esperança para o povo de Jerusalém. Uma esperança de um povo que vai ter o seu reinado estabelecido e que Deus vai julgar esse povo que está maltratando o povo de Deus. E como na profecia de Joel, Obadias fala exatamente desse dia do Senhor, esse dia do julgamento de Deus. E nessa primeira parte nós vamos ver o aspecto histórico das coisas. E o verso 1 começa exatamente com esse anúncio do julgamento. A profecia, irmãos, começa exatamente com a introdução simples, mas muito nobre. Visão de Obadias. E essa visão começa exatamente da forma simples, mas com a visão do povo sendo julgado, a visão de um alerta, a visão de que Deus vai trazer juízo sobre aquele povo. Irmãos, o profeta Obadias, ele sabe da inspiração divina. O som está bom para os irmãos? O som está abafado? Está indo bem? Então está jóia. O profeta Obadias, então, está reconhecendo a operação dessa palavra, que ela vem de Deus, não vem dele. Ele não prega uma mensagem criada por ele, mas uma mensagem recebida por Deus. O profeta, então, não está gerando a mensagem, ele está apenas transmitindo uma mensagem que é do próprio Deus. A mensagem, então, não tem origem nele, ele não é a fonte dessa mensagem, mas em Deus, porque ela procede do céu e ela não procede da terra. E para que não haja a menor dúvida sobre essa origem, o profeta prossegue exatamente com aquilo que a gente fala de oráculo do profeta. O que é o oráculo do profeta? Assim diz o Senhor. Olha aí, um pedacinho do verso 1. Ele diz exatamente isso? Assim diz o Senhor? E é exatamente essa mensagem que as pessoas usavam no Antigo Testamento. Os profetas usavam isso. Do tipo, assim diz o Senhor, olha, Deus está falando. E assim, é exatamente como Isaías capítulo 1, verso 1. Miqueias 1:1, Naum 1:1, Abacuque 1:1. Obadias começa assim. A visão do Senhor, ou seja, assim diz o Senhor. Irmãos, quantos pregadores hoje não anunciam a palavra de Deus usando suas próprias ideias no nome de Deus? Já ouviu isso? Pessoas que usam o nome de Deus, mas querem falar as suas próprias ideias. Sabe o que ele quer, na verdade? Criar um ar de santidade. E aí quando esse suposto profeta está lá no monte e diz, assim diz o Senhor, ele quer dar um ar de sacral, sacramental, de sacralidade, de alguém ungido. Mas lá no fundo, quando ele diz assim diz o Senhor, é como se ele pegasse a própria ideia e usasse o nome de Deus. E aí esses pregadores então abandonam a palavra de Deus, pregam seus próprios sonhos e revelações. Onde o pregador não é a fonte da mensagem, ele tem que ser só um instrumento de comunicar a mensagem de Deus.
Então é preciso a gente ter discernimento e afirmar quando algo de fato vem de Deus, e não é um desejo, na verdade, mais do que nosso. Bom, e aí ele continua dizendo o seguinte: assim diz o Senhor a respeito de Edom. E aqui está dizendo exatamente esse pessoal de Edom. Edom era vizinho do povo de Israel. Então olha lá, tem os descendentes de Esaú, vizinho do povo de Deus, e ele está falando essa palavra para eles. E ele usa o verbo na primeira pessoa do plural, dizendo o seguinte: olha, ouvimos ou temos ouvido. O profeta apenas está identificando com o próprio povo que ele está escrevendo o livro. Então ele está se identificando com aquele povo ali de Judá, ou seja, temos ouvido ou ouvimos uma notícia vinda do Senhor, e ele está se identificando com esse povo. E ao fazer isso, então ele está enfatizando uma mensagem para o povo de Judá, mas também para os edonitas. É uma mensagem meio que dupla. Olha, pessoal de Judá, é o seguinte, eu estou falando com vocês, ó, temos ouvido. Mas aí ele vai dirigir a palavra ao pessoal de Edom, o pessoal de Esaú. Então, irmãos, quando ele diz, ainda que o profeta Obadias utilize esse ato profético, foi enviado um mensageiro, ele não continua isso, olha, ouvimos uma notícia vinda do Senhor e um mensageiro foi enviado às nações para dizer. Ou seja, ele é esse mensageiro, ele é essa pessoa que está proclamando. E aí ele diz o seguinte, ele fala o imperativo, olha, preparem-se, pelo menos na minha versão aqui da Nova Almeida atualizada, em algumas está levantar, se eu não me engano, né? Preparem-se para a guerra contra Edom. Esses imperativos estão exortando o povo para mostrar que é um sentido de urgência. Ó, isso aqui é sério, prepare-se, nós vamos ter guerra. E esse tema, então, está indicando esse chamado militar, referente a uma expectativa de vitória. Levante-se, a gente vai ter guerra, mas a gente vai vencer. E no versículo 2, ele começa o seguinte: eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras e muito desprezada. Olha, nota que Deus fala que fez ela pequena. Não é que ela era pequena. Deus vai fazer ela pequena. O juiz de Deus sobre Edom está falando o seguinte: olha, hoje você é grande, hoje você é alguém notável, mas vamos fazer o seguinte: você vai ficar pequena, porque eu vou te fazer pequena. Eu vou te tornar pequena, ou muito desprezada. Essa frase, então, está reduzindo Edom em significância do que Deus vai fazer. Eu vou te fazer pequena entre as nações. E aí o versículo 3 mostra: o orgulho do seu coração te enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz lá no seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? A versão Nova Almeida é boa, porque ela dá uma melhorada no texto. Talvez o seu texto está um pouquinho mais difícil que o meu. E essa versão da Nova Almeida ajuda a gente a entender isso. E ele diz isso, olha, verso 3: o orgulho do seu coração te enganou. Você vive nas fendas da rocha, num lugar elevado, e diz lá no seu íntimo: quem vai me jogar lá para baixo? Irmãos, aqui começa a arrogância da cidade de Edom. E Edom, você vai lembrar do povo de Esaú. E por que Edom se tornou gloriosa? Por que Edom se tornou meio arrogante, meio soberba? Já viu gente soberba? Você fala assim: ah, esse cara era tão humilde, né? Essa pessoa era tão humilde. O que fez ele soberbo? Aí você fala: não, é porque ele ganhou na Mega Sena. Ah, o que fez esse cara soberbo? Não, é porque ele passou no vestibular, fez faculdade, fez doutorado e virou alguém soberbo. Sabe o que tornou Edom soberba? Era uma cidade, provavelmente, irmãos, que ela ficava num desfiladeiro. E exatamente porque ela ficava num desfiladeiro, havia montanhas de um lado e de outro, ela era cercada. Isso era uma vantagem militar. Imagina que você está lá entre montanhas. O que você podia fazer? No alto da montanha, você coloca o seu exército. No alto da montanha, você vai colocar postos de vigília. E aí você vai montar, e as muralhas vão ser uma defesa natural para ninguém invadir sua cidade. Edom então se torna soberba por causa do seu poderio geográfico. Ela estava num lugar bem privilegiado. Outra coisa que gerou a soberba na cidade de Edom, sabe quem foi? Ela ficava numa rota de comércio muito rica. E o comércio de muitas regiões passava pela cidade de Edom. O que aconteceu? Ela se tornou bem financeiramente. Agora então imagina, uma cidade que ela está cercada por montanhas, geograficamente ela está bem militar. Ela tem comércio ali, então ela está bem estruturada financeiramente. E você sabe qual foi o outro aspecto que deixou ela soberba? Por causa desse comércio transitando ali perto daquela cidade, tinha muita gente inteligente, sábia, conhecedora. Muitos conhecedores passavam ali, gente de muita cabeça inteligente, então eles se tornaram sábios. Olha só então, agora você imagina se alguém não vai virar um soberbo.
tenho cadeias de montanha me cercando, uma muralha natural para impedir os meus inimigos de atacar. Eu tenho um comércio rico aqui que passa perto de mim, eu tornei a cidade próspera. E um monte de gente sábia tornou soberbo. Não é assim nos dias de hoje? Alguém que se sente meio com poderio militar, tem segurança, tem condição de pagar uma boa equipe, o cara se sente bem. O cara tem dinheiro, vai se sentir bem. E o cara se torna sábio e inteligente para ganhar dinheiro, vai se achar melhor. É ou não é a soberba dos nossos dias? A mesma coisa. Aqui a gente está falando de uma cidade, mas pode valer para as pessoas. Então, irmãos, muitas riquezas transitavam ali. E aí, então, Edom, ela faz essa pergunta, né? O profeta faz essa pergunta, como se a cidade estivesse falando: quem pode me jogar de lá para baixo? Aí no verso 4, Deus usa uma parábola, uma espécie de uma ilustração. Sabe o que ele diz? Ainda que você suba, Edom, é o seguinte: você está achando que ninguém vai te jogar aí de baixo? Você está achando que você não vai ser jogado lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas. É uma hipérbole, né? Uma águia não vai lá na estrela. Uma águia não faz ninho lá, mas Deus está usando uma paráfrase, né? Uma ilustração. Ainda que você vá lá, faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Quando Deus fala que vai derrubar, ele usa um verbo no imperativo que é algo já consumado. Ainda não aconteceu na prática, mas Deus está falando: olha, você pode falar que você está lá nas estrelas, mas eu vou te derrubar de lá. E eles se sentiam muito seguros, blindados por isso. Mas, irmãos, aqui vem uma aplicação para nós. Deus exalta quem se humilha. Deus exalta quem é humilde. Edom não se tornou pequena, Deus é que vai fazer ela ficar pequena. O próprio Deus vai humilhar aquele povo. O próprio Deus é quem vai cortar as asinhas deles, que eles acham que eles estão lá no alto. Eles acham que eles estão em locais inacessíveis, mas os edomitas vão ser cortados pela mão soberana de Deus, que criou todas as coisas. E a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 16, versos 18 a 9: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo. O que é despojo? O roubo, o assalto, aquilo que você adquiriu com os soberbos. E a soberba, então, irmãos, toda vez que a gente tem, ela espelha o próprio diabo. Quando você age de forma soberba, você acha que você está espelhando? O próprio Satanás. Satanás foi soberbo. Satanás quis ser igual a Deus, superior a Deus. Toda vez que a gente age com soberba, a gente está espelhando as atitudes do próprio diabo. E confiar no homem, os seus próprios recursos, ao invés de confiar em Deus, é loucura e mais terrível dos enganos. Mas Edom não parou por aí. Edom então tinha uma fortaleza natural de montanhas. Edom era rica porque passava o comércio. Edom tinha muita sabedoria. Eles achavam que ele estava lá perto da estrela. Ninguém ia derrubar de lá por causa da sua soberba. Mas Deus promete isso. Mas olha só o verso 5. Se ladrões o atacassem, ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído, não levantaria só o que lhes bastasse? Se fossem até vocês os que colhem uvas, não deixariam pelo menos alguns cachos? Eu sei que na versão de vocês está um pouco diferente, que se eu não me engano eles falam de vidimadores. É isso mesmo? Vidimadores, né? O que são vidimadores? São pessoas que colhem uvas. Aqueles que fazem a colheita das uvas. Eu quero traduzir esse versículo 5 para você. É mais ou menos o seguinte: Deus está falando o seguinte: olha, quando o ladrão, vou parafrasear aqui, quando o ladrão vai na sua casa, ele só não carrega o que é do interesse dele, não é verdade? Se Deus nos livre, mas um ladrão for na sua casa, você acha que ele vai levar tudo? Ele vai descascar a parede, ele vai levar os tijolos, ele vai levar a telha, ele vai levar o seu piso, ele vai levar o chuveiro, o vaso sanitário? Não, ele vai levar aquilo que é do interesse dele, que ele consegue carregar. Então ele vai levar o que é mais fácil, o que tem mais valor. Celular, TV, computador, o que ele conseguir levar, o que vai na caminhonete que está lá fora. Deus está falando o seguinte: olha, se um ladrão for roubar a casa de alguém, ele não vai levar só o que ele consegue? Aí ele vai usar outra ilustração. Se o colhedor de vinhas, de uvas lá, os vidimadores, eles colhem, mas eles deixam alguns cachos. Na cultura da época, irmãos, quando eles iam colher as uvas, acabava ficando as uvinhas lá, sabe? Os cachinhos.
Deus está falando, olha, quando o ladrão vai roubar, ele só não rouba do que é interesse. Quando alguém vai colher uva, ele não acaba deixando alguns cachos de uvas para trás. Essa é a ilustração que Deus está usando. Ele está usando de perguntas retóricas. E aí o que Deus fala? Verso 6. Como foram saqueados os bens de Esaú, como foram vasculhados os seus tesouros escondidos, todos os aliados, ó Edom, vão empurrar para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganarão e prevalecerão contra você. Aqueles que sentam à sua mesa prepararão uma armadilha para os seus pés, e não há Edom de entendimento. Irmãos, é como se Deus falasse o seguinte, olha, por mais que o ladrão vai lá e pega só o que ele consegue carregar, por mais que os catadores de uvas só conseguem pegar algumas uvas, eu vou fazer com que você seja roubado em tudo. Você vai ser saqueado ao ponto de que vai ser muito mais que os ladrões. Você vai ser saqueado ao ponto de que você vai fazer muito pior que aqueles que colhem as uvas. Você vai ser limpado. Vai ser levado tudo de você. Isso é que Deus está falando. Por meio dessas duas, então, ilustrações, o profeta deixa escapar essa intensa emoção. Do tipo assim, olha, vai ser levado tudo. E aí no versículo 7 que a gente acabou lendo, vai acontecer uma traição para com Edom. Quem que vai trair Edom? 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo fala de aliados. E a frase aliados fala de quem Edom tem aliança com eles. Então é o seguinte, olha, naquela época havia uma forma de aliança entre os povos. E se você quebrasse essa aliança, você teria sérios problemas. Ou você ia ter que pagar uma indenização séria, ou você ia morrer, porque você traiu aquela aliança. Mas Edom, então, Deus está falando no versículo 7, olha, quem vai te trair são aqueles que você tem aliança com eles. Segundo grupo, aqueles grupos que têm paz com Edom. Sabe os vizinhos? Os vizinhos que tinham uma relação de amizade com Edom, esse também vai te trair. Edom vai te trair aquele que você tem aliança. Edom vão te trair aquele que você tem paz, que você tem amizade com eles. E o terceiro grupo fala daqueles que comem um pão. O que significa comer com pão? Tem intimidade. Ó, aquele pessoal que tem intimidade com você vai te trair. Edom, fique esperto. Aquele pessoal que você tem aliança e aquele pessoal que você tem paz. Todos esses vão limpar muito mais que um ladrão e vão te limpar muito mais que os colhedores de vinha. Essa é a conclusão. E a conclusão que a Bíblia nos mostra é que eles vão pôr armadilhas para os pés deles. Ou seja, vão trair eles mesmos. Literalmente vão cair na emboscada. E o versículo 8 e 9, ele continua. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Ou seja, ele está falando o seguinte, olha, vocês estão achando que vocês são entendedores das coisas? Vocês estão achando que vocês são sábios? Os sábios de vocês vão morrer. E exatamente porque eles tinham essa sabedoria no coração deles, e eles tinham essa rota de conhecimento, a palavra de Deus fala o seguinte, olha, sem esses sábios, vocês vão estar perdidos. Sem esses sábios, vocês vão ficar desorientados. Vocês não vão ter ninguém para orientar vocês. O exército e o povo vai estar todo mundo desorientado e perdido, porque os sábios vão morrer. E por causa da ausência de sabedoria, os valentes de Edom vão estar atemorizados. Versículo 9. Os seus valentes, ó Temã. Temã é a capital, tá, de Edom. Os seus valentes ficarão apavorados para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Ou seja, os guerreiros vão ficar com tanto medo, eles não vão ter direção nenhuma, que eles vão acabar morrendo com a invasão inimiga. Eles não vão ter direção, o exército vai estar perdido. E eles vão ser exterminados. Aqueles valentes que eram conhecidos por causa da habilidade física e militar deles, vão ser incapazes de resistir à tomada dos inimigos que vão vir. E aí, meus irmãos, começa exatamente o versículo 10, onde fala, aqui é um relato, aqui é uma descrição. Por que Deus vai fazer tudo isso com Edom? Você pode estar se perguntando agora, por que Deus vai destruir Edom? Por causa dos crimes que nós vamos ver agora. É como se Deus lesse a sentença primeiro. Vai acontecer isso, né? Vocês vão perder o território, vocês vão ser vasculhados, vocês vão ser roubados por seus inimigos. Por que Deus está fazendo isso com Edom? Você fala assim, nossa, mas Deus pode estar sendo tão mal, tão duro com Edom. Você sabe por quê? Então vamos ler agora do versículo 10 ao versículo 14. Por que Edom está acontecendo isso tudo com eles? Por que aquele povo vai sofrer? Vamos ver o que eles fizeram. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, lembra? O pessoal de Edom é de Esaú.
mas eles fizeram mal ao irmão dele, a descendência do irmão dele. Quem era o irmão de Esaú? Jacó. Porque você, por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você vai ficar coberto de vergonha, será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levaram seus bens de seu irmão Jacó, você estava presente. Quando os estrangeiros entraram pelos portões, lançaram sorte sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Você não deveria ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não deveria ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não deveria ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não deveria ter entrado pelo portão do seu povo no dia da sua calamidade. Você não deveria ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não deveria ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da calamidade. Você não deveria ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não deveria ter entregado ao inimigo aos que escaparam com vida no dia da angústia. Agora, por que então Edom está sofrendo tudo isso diante de Deus, nas mãos de Deus? Porque olha a lista dos crimes que eles fizeram. E no verso 10 começa essa lista, mostrando exatamente que eles agiram com violência contra o irmão deles, que no caso foi Jacó. E aqui eles fizeram meio que uma retaliação. E no Antigo Testamento, Deus abomina a retaliação, principalmente familiar, no seguinte de Êxodo capítulo 21, Deuteronômio capítulo 29. Em Gálatas 6, 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquele que o homem semear, isso também se fará. Você está semeando contenda? Você está semeando intriga? Você está semeando maldade? Você vai colher. É o que a Bíblia fala em Gálatas. Você vai colher se você está semeando. E aí, irmãos, ele fala o seguinte, olha, no versículo 11. No dia em que os forasteiros levaram cativo o seu exército, está se referindo àquela vez que invadiram Jerusalém, o que eles fizeram? Eles se enfrentaram como anônimos. Não exerceram bondade para com o irmão deles. Foram cruéis. Então, irmãos, Edom, eles foram com uma espécie de abutre. E pela oportunidade de se enriquecer, depois que o inimigo invadiu Judá, invadiu Israel, sabe o que Edomitas fez? Os irmãos, o descendente dele, foi lá e roubou o resto. Foi lá e roubou o que tinha. Então, embora Edom não tenha participado diretamente desses crimes, Edom não era inocente. Porque eles acabaram passando de largo, como a palavra do samaritano. Eles se tornaram arrogantes. E no dia da dor, no dia que mais Judá precisou deles, eles foram lá e deram uma pisadinha. Mas eles só não fizeram isso. Versículo 12. Se alegraram com a situação de Judá. Eles não só foram lá e saqueou, mas ficou rindo da cara deles. Eles se alegraram com a derrota do irmão deles, dos descendentes deles. Gente, olha que absurdo. E por causa disso, então, eles estão recebendo a retribuição divina. Naquele dia que Judá estava perdida, estava destroçada, riram da cara dele. Mas eles só não fizeram isso, saquearam as riquezas de Judá, versículo 13. Eles, meus irmãos, foram lá, perceberam que o inimigo deixou a cidade vulnerável, indefeso, oportunidade, roubou mais ainda. E aí eles entraram pela porta, mas não para dar socorro. Eles entraram pela porta lá da cidade de Judá, os edomitas, lá dentro de Jerusalém, não para prestar socorro, mas porque eles tinham prazer na calamidade deles e roubaram mais ainda. E a Bíblia ensina, irmãos, que a gente tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E aí, por fim, meus irmãos, eles acharam que Judá ia escapar. Sabe o que eles fizeram? Versículo 14. Você não deveria ter parado nas encruzilhadas. Deus está falando o seguinte, olha, tinha uma bifurcação lá, tinha uma encruzilhada lá. Você sabe o que os edomitas fizeram? Foram lá para a encruzilhada matar quem estava tentando sair da cidade de Jerusalém. Matar o restinho de gente que sobrou, sabe? Gente fugindo nas encruzilhadas. Eles foram lá esperando aquelas pessoas para terminar de matar essas pessoas. Aí você pergunta, por que Deus está trazendo todo esse juízo sobre a cidade de Edom? Exatamente por causa dessa lista de crimes que eu acabei de citar para vocês. E o que eu quero encerrar? Só com duas aplicações. A primeira, ninguém está, depois de tudo isso que você leu, depois de toda essa história que eu tentei te apresentar aqui em breves palavras, a cidade lá de Edom, os edomitas, o povo de Judá e o povo de Esaú, Jacó e Esaú, depois que eu apresentei isso, o que isso te ensina hoje?
A primeira lição que eu quero trazer é que o livro ilustra, com cores vivas, que o que você semeia, você vai colher. Aqueles que semeiam ventos vão colher tempestades. Aquele que semeia na carne vai colher corrupção. Aquele que semeia o mal vai colher maldades e justiça de Deus. Edom não foi fraterna para com seus irmãos de Judá. Eles olharam para os judaítas como uma espécie de inimigos. Não choraram a tragédia com eles, mas vibraram com a derrota deles. Isso gerou uma justiça de Deus, uma quebra de amor de princípio fraternal entre eles. E sabe, irmão, por causa disso, os edomitas foram completamente erradicados pelos povos árabes no século V e século VI. E a mensagem de Obadias é muito clara. Nenhuma instituição religiosa, nenhuma nação, nenhum homem vai resistir ao juízo de Deus se você está praticando maldade. Ponto final. Segundo, não subestime pequenos problemas, porque eles podem se tornar um grande mal. Obadias, meus irmãos, está falando de um drama, de um ódio que aconteceu lá atrás entre irmãos, entre Jacó e Esaú. E esses dois povos nascem da mesma mãe, do mesmo ventre. Eles eram irmãos gêmeos, vieram do mesmo ancestral, mas essas intrigas pessoais entre Esaú e Jacó atravessaram séculos e agora desemboca aqui. E tudo começou por causa do erro de Isaac e de Rebeca. Porque os pais não discipularam seus filhos, cometeram um erro grave de dar preferência para um filho mais do que para o outro. Não foi assim a história? Isaac não gostava mais de Jacó. Contrário, né? Rebeca gostava mais de Jacó e Isaac não gostava mais de Esaú. E ao invés então deles trazer unidade entre os filhos, união, trouxeram profundas feridas. Os pais ajudaram a separar os irmãos, que atravessaram graves crises de geração após geração. Isaac e Rebeca oraram para ter filhos, Gênesis capítulo 25, mas infelizmente quando eles tiveram os filhos, eles não cultivaram essa amizade entre os filhos. Em vez disso, jogou um filho contra o outro, com aquele caso que nós conhecemos, colocaram preferência de um irmão para com o outro na relação entre eles, e os irmãos se tornaram rivais. Plantaram no coração deles uma disputa, ao invés do companheirismo. Então esse erro injetou um ódio no coração dos filhos, e infelizmente os pais abriram essa porta, e a represa do ódio provocou essa questão que nós estamos vendo aqui hoje. Eu encerro a mensagem exatamente aqui, irmãos. Será que você tem plantado maldades? Será que você tem semeado ventos para colher tempestades? E o que você tem feito em relação aos seus filhos? Você tem mais de um filho principalmente. Como você tem lidado com a relação com os seus filhos? Você tem trago preferência para algum deles? Você de fato traga essa rixa? Ou você tem trago mais unidade entre eles? Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra mais uma vez. Senhor, que essa lição do passado nos traga, Senhor, lições para hoje. Que os edomitas, povo de Esaú, o povo de Israel, o povo da descendência de Jacó, brigaram entre eles pela falta de amor dos pais, de sabedoria, porque eles mesmos continuaram semeando maldades e agora estão colhendo o juízo de Deus. Senhor, livre-nos. Livra-nos, Deus, de agir com maldade para com o nosso irmão, para com o nosso próximo. Livra-nos, Deus, de sermos pais negligentes na educação dos nossos filhos e nos ajude. Nos ajude, Senhor, a sermos pessoas de Deus, pessoas, Deus, que temem e tremem ao Senhor, e que o Senhor, Deus, possa nos conduzir em vitória, em triunfo. Oramos assim, Deus, nos dê sabedoria e nos dê temor para a honra e glória do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos passar a momento da